notebook baratinho. Com certeza o tipo de notebook que vocês mais me pedem, e desde que eu fiz o último vídeo, inclusive vocês comentaram de outros modelos muito interessantes pra gente comprar com um baixo orçamento. Notebooks excelentes pra você trabalhar, estudar e até rodar alguns joguinhos, tentando trazer o menor custo possível e entregar a melhor experiência possível. Então é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista com os melhores notebooks baratinhos, desde modelos abaixo dos R$2.000 até no máximo aí seus 3.000, mas a média vai ficar mais baixa. Mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pela opção mais barata de todas, e aqui eu já adianto, não necessariamente a que eu mais recomendaria. A gente tem o queridíssimo Asus VivoBook Go 15. Não tem como bater esse cara em preço. Ele normalmente é vendido em 3 versões diferentes, uma com Ryzen 3, um Ryzen 5 ou com Core i3. É um notebook que varia na casa aí dos seus 1.700 até 2.200 reais. Só como falei, não é a opção que eu mais recomendaria. Eu tô colocando ele aqui nessa parte exatamente porque ele é a opção mais barata que nós encontramos. E no geral, ele é um notebook muito completo. Ele tem uma qualidade de construção muito boa. A Asus nesse ponto é realmente fenomenal. Ainda mais pelo preço, entrega uma boa portabilidade, um bom acabamento. Já vem com uma tela de 15.6 polegadas IPS. Vai te entregar uma qualidade de reprodução de cor muito boa. Além de 4 ou 8 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Uma bateria aí que vai ter em torno de 44 Wh e vai te entregar uma autonomia ok. E como falei, ele é vendido em 3 versões diferentes de processadores. Uma é com Ryzen 3 7320U, é um processador de 4 núcleos, 8 threads, com um clock máximo de 4.1 GHz, ou um Ryzen 5 7520U, que é exatamente o mesmo processador, por assim dizer. A diferença é que ele tem um clock máximo aí de 4.3 GHz, e que honestamente é a versão que eu menos recomendaria. Isso porque normalmente ele é mais caro, e essa diferença de preço não se justifica. E a terceira opção, que é simplesmente uma das que eu mais recomendo também, que é a versão com o i3, mais especificamente com o N305. Ele é um processador de 8 núcleos, 8 threads, com um clock máximo de 3.8 GHz, e normalmente é a versão que eu mais recomendaria, isso porque ele mantém um preço muito bom com uma boa quantidade de memória RAM já, caso 8 GB. Todos eles entregam um desempenho suficientemente bom para você usar no dia a dia, trabalho, estudos, tarefas de produtividades no geral. Somado a uns 8 GB de RAM, ele já vai te entregar uma excelente experiência nisso. São notebooks baratinhos que não vão dar muita dor de cabeça. E o ponto principal é o preço. Hoje atualmente a versão com Ryzen 3, Ryzen 5 e com i3, só que com 4 GB de RAM, estão na faixa aí dos seus 1.700 a 1.800 reais, com essa faixa, enquanto essas mesmas versões com 8 GB de RAM ficam em torno aí dos seus 2.000 a 2.200. E aí que tá o ponto de eu não recomendar tanto assim esses notebooks, que a memória RAM é soldada na placa-mãe e não tem possibilidade de expansão. Ou seja, se você comprar com 4 GB de RAM, esse notebook vai falecer com 4 GB de RAM. Só que o problema é o que eu falo. Hoje em dia, a memória RAM, embora não seja sinônimo de desempenho, ela realmente faz diferença e tem sua importância. 4 GB de RAM, por mais que seja para trabalhos de produtividade no geral, ainda assim é algo que vai dar gargalos, vai ficar travando, vai ficar engasgando. Mas, como eu falei, é a opção mais barata. Ainda assim, mais ou menos nessa faixa de preço, eu já recomendaria uma versão ainda melhor, e que é o melhor custo-benefício de notebooks baratinhos que a gente tem, que acaba sendo o IdeaPad 1i. Cara, o notebook mais completo que a gente encontra, inclusive na faixa dos R$2.000. Dá até pra encontrar mais barato em promoção. Inclusive, se você não quiser perder nenhuma dessas promoções, cara, esse notebook já chegou por R$1.800. É só você entrar nos nossos grupos de promoção, que a gente manda oferta diariamente com cupom de desconto. Uma equipe especializada só em caçar promoção em todos os marketplaces, entregando as melhores ofertas. Inclusive, agora nós estamos também no WhatsApp. Link tá na bio. Mas como eu falei, ele é uma das melhores opções de notebooks baratos, porque ele realmente é muito absurdo e muito mais completo. Ele é vendido na versão com i3, i5 ou com Ryzen 5. Honestamente, a versão que eu mais recomendaria, ainda mais pelo preço, visando baixo orçamento, seria a versão com i3. Ele fica numa média aí de R$2.100, mas como eu falei, em promoção facilmente dá pra encontrar por menos. Detalhe, esse preço pode variar, então ele pode aparecer por um pouco mais. Essa é a média de preço dele. E por que ele é muito bom? Primeiro que ele já vem com um excelente processador, que é o Core i3 1215U. É um processador de 6 núcleos, 8 threads, que aqui a gente já tem um salto de performance em comparação com os anteriores. É um processador que entrega muito mais performance, um processador mais eficiente. Inclusive, se você conseguir colocar um pouquinho mais de memória RAM, ele já consegue rodar alguns jogos, obviamente games mais leves, mas ainda assim ele já consegue dar conta. Sim, ele roda The Sims. Caralho, vocês me perguntam isso, mas sim, ele roda. Roda games também um pouco mais pesado, um LoL, um Valorantezinho. Sem contar que ele já vem com 256 GB de armazenamento, ou 512, 4 ou 8 GB de RAM. Eu recomendo a versão de 4 porque hoje atualmente ela está mais barata. E sim, é uma memória RAM que ela é soldada na placa-mãe, mas ele vem com um slot extra para expansão, ou seja, podemos expandir a memória RAM. Parabéns, Lenovo, por fazer o mínimo
mínimo que todas as marcas não estão fazendo. Faz muita diferença. Então eu recomendo você pegar a versão de 4 GB que tá mais barata, compra uma memória RAM que vai te custar no máximo aí uns R$200 e você já vai conseguir extrair muito mais performance do notebook. Sem contar que ele já vem com uma bateria de 42 Wh, vai te entregar uma autonomia aí em torno de 7 horas. O único ponto negativo dele é a tela, porque embora ela seja uma tela padrão de 15.6 polegadas, ela só tem resolução HD e ainda utiliza painel TN. E dentre os painéis que nós temos, a gente tem o IPS, o VA e o TN. O IPS tem a melhor qualidade de reprodução de cor, o VA ele fica o intermediário e o TN tem a pior reprodução de cor. Ele é o melhor pra jogar, porque o Pixel aqui consegue mudar de cor mais rápido, mas ainda assim, em reprodução de cor, ele é péssimo. E com relação ao preço, hoje atualmente a versão com i3 de 4 GB de RAM tá nessa faixa aí em torno de 2.000, 2.100, enquanto a versão de 8 GB de RAM com i3 também, que era uma média um pouquinho mais alta, em torno de 2.300, 2.400. E também existe a versão com i5, que definitivamente eu não recomendo, porque eu acho ela muito cara. Hoje atualmente tá na faixa de seus R$2.700 e eu acho que por essa faixa tem notebooks mais interessantes, principalmente visando potência. Um degrauzinho a mais ou menos na mesma faixa de preço, a gente também encontra o famoso HP 256R G9. Cara, ele é um notebook que divide um pouco opiniões, isso porque a configuração dele é muito boa, mas ele tem alguns pontos negativos. O primeiro deles é a qualidade de construção, ele é um notebook mais simples em qualidade de construção. O plástico dele no geral é um pouquinho mais básico, mas ele já vem com 8 GB de RAM, podendo expandir até 16 GB, já com 256 GB de armazenamento, uma bateria de 41 Wh, que vai te entregar uma autonomia que em tese seria de 7 horas, mas é um dos pontos negativos dele, a bateria dele não dura bem. Não sei o que a HP fez, mas ele tem um consumo extremamente elevado. Todo mundo reclama que a bateria dele não tem uma boa autonomia. Só que um dos pontos principais dele, inclusive fica nessa balança, é que ele já vem com um processador excelente, que é o Core i3 1315U. Para faixa de preço é um excelente processador, já entrega uma excelente performance. Tem 6 núcleos, 8 threads, com um clock máximo aí de 4.2 GHz, 4.5 na verdade, que não só pro dia a dia ele vai te entregar uma performance muito boa, como também em jogos ele já consegue entregar uma certa potência. De novo, não vai rodar games em 4K, mas resumindo conversa, ele é basicamente como o IdeaPad 1i em quesito de processamento, só que a diferença é que é um processador mais novo que consegue entregar mais potência. Então digamos que ele vai fazer tudo isso com um pouco mais de eficiência. Sem contar que ele também ainda vem com painel TN, mas de novo, para faixa de preço não foge muito da média, porque é um dos pontos de economia das marcas. E caso você queira mais potência, até dá para encontrar a versão dele com um i5 1335U, que é um processador ainda mais potente, ainda mais forte, consegue rodar jogos com mais tranquilidade, só que o problema é que ele custa R$2.700. E se você quer mais potência, faz mais sentido você ir para a próxima opção, que é simplesmente o Vision R15. Simplesmente um notebook da Positivo que tem o melhor custo-benefício com relação à potência. Ele notebook consegue ficar mais barato ou tão barato quanto o HP, pelo que ele entrega é um preço fenomenal, porque a gente já tem uma tela de 15.6 polegadas IPS, Full HD. Detalhe, embora seja IPS, não é um dos melhores IPS que eu já testei, mas ainda assim é uma reprodução ok. Já vem com uma bateria de 55 Wh que vai te entregar uma autonomia de 8 horas. Embora a bateria seja maior, a autonomia em si é uma média um pouco padrão, porque o processador tem um consumo um pouco mais elevado, até porque é um dos pontos principais dele, o processador, que nesse caso ele vem com o Ryzen 5 5500U. É um processador de 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4 GHz, só que o ponto principal dele é algo chamado Vega 7. Resumindo conversa, todos esses notebooks que eu citei, eles são notebooks que utilizam processadores chamados de APU, ou seja, o processador ele tem tanto a função de CPU, processamento, como também de GPU, placa de vídeo, gerar o vídeo. Só que acontece que o Ryzen, além de ele entregar uma potência muito boa de processador, a placa de vídeo dele integrada é muito boa, cara. É uma placa de vídeo que consegue entregar uma performance muito boa, principalmente em jogos, cara. Uma estabilidade em jogos muito boa, um resultado muito bom. Realmente, se você quer um computador tanto para um uso no dia a dia, como também para jogos, se realmente quer rodar um LoLzinho, um CS, um Valorant, eu recomendaria mais esse notebook exatamente por conta desse processador. Vai conseguir rodar esses jogos com mais tranquilidade, mais fluidez e sem ficar gargalando tanto. E o ponto principal dele é o preço. Hoje, atualmente, a versão de 8 GB de RAM com 256 de armazenamento custa R$2.300. E detalhe, ele permite expandir a memória RAM. Como também você pode pegar a versão dele com 16 GB de RAM já, que custa na faixa dos seus 2.700. Só que, a partir desta faixa, eu já recomendaria a outra versão dele, que no caso é o Vision R15 versão Ryzen 7, que é exatamente o mesmo notebook, com as mesmas especificações. A única diferença é que ele vem com o Ryzen 7 5700U, que é um processador que ele tem 8 núcleos, 16 threads e vem com a Vega 8, que quando a gente analisa por especificações parece uma diferença absurdamente grotesca. Em testes comparativos ele realmente tem uma boa diferença, fica aí em torno de 15 a 25% mais potente em comparação com o Ryzen 5, só que na prática não tem uma diferença tão grande assim em jogos, ou seja, você não vai ver uma diferença monumental em FPS.
FPS. Talvez uma estabilidade um pouco melhor pra jogo, uma gameplay mais fluida, mas em diferença de FPS não é tão grande assim. Mas o ponto dele é o preço. Isso porque, literalmente, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está exatamente o mesmo preço da versão com Ryzen 5. E a versão com 16 GB de RAM está exatamente o mesmo preço da versão com Ryzen 5. Então, se custa o mesmo preço e ele entrega um pouco mais de performance, compensa muito mais ir para essa versão. Mas lembrando, essa versão baratinha, a mais básica de 8 GB, ela pode variar o preço. Eu estou falando hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, ele está com o preço exato do Ryzen 5. Já de sétima posição, a gente teria aqui mais um notebook que, honestamente, esse em específico, antes do próximo que eu vou citar, que realmente é muito bom, eu tô colocando mais como mais uma opção por um fator em específico, na verdade por dois, que no caso é o Dell i15 i120K A15P, nome ridiculamente grande. Ele é um notebook que custa na faixa de seus R$ 2.700 a R$ 2.900. Cara, a Dell definitivamente não é uma marca que é custo-benefício no quesito de especificações, ou seja, a maioria, na verdade 90% dos notebooks dela são extremamente caros pelo que entrega. São configurações mais simples, ainda assim são configurações boas, mas que elas são mais caras. Eu diria que a Dell, ela é como se fosse o Corolla dos notebooks. É tipo um notebook que tu compra pra durar pra sempre, porque ele realmente dura muito tempo e esse é um dos pontos principais. Aqui no caso ele vem com um Core i3 1215U, o mesmo processador do IdeaPad 1i, custa R$ 800 a menos. Já vem com 512 GB de armazenamento, 8 GB de RAM DDR4, podendo expandir. Vem com painel VA, que pelo menos já é 120 Hz de taxa de atualização. Uma bateria mediana, que no caso é de 41 Wh, vai te entregar uma média de autonomia aí de 6 a 7 horas. Poderia ser melhor nesse ponto, só que qual é um dos pontos principais além disso? Garantia e durabilidade. Cara, os notebooks da Dell, tirando da Apple eu coloco, são no quesito de durabilidade um dos melhores. E principalmente a garantia da Dell é fenomenal. Então, de novo, não é o notebook com a melhor especificação pelo preço, mas eu estou colocando aqui nessa lista porque vocês me pedem horrores notebooks da Dell e porque também esse é um dos pontos a mais dele. Em parte você perde um pouco no quesito de especificações para ganhar em outros aspectos, como por exemplo durabilidade e também, de novo, garantia. A garantia dela é absurda. Inclusive o suporte técnico excelente. Cara, sério, todo mundo que eu conheci que teve Dell sempre elogiou muito a marca. E já de última opção, e colocando aqui como um dos mais completinhos e mais recomendados, principalmente para portabilidade, a gente tem o Galaxy Book 4 com um Core i3. Só que detalhe, eu também vou recomendar a versão com Core i5, e calma que eu vou explicar. Embora esse notebook ele tenha ficado absurdamente caro nos últimos tempos, ele ainda assim é uma excelente opção, principalmente, de novo, para portabilidade. Por quê? Resumindo, ele tem 8 GB de RAM, 512, 256 ou 512 de armazenamento, só que um dos pontos principais, ele já é feito em alumínio, o que melhora muito a qualidade de construção dele. É um notebook extremamente portátil, já carrega via USB-C, e aqui tá um dos pontos dele ficar mais caro. Por incrível que pareça, trocar a porta de uma fonte para USB-C, eu descobri que realmente aumenta bastante o custo do notebook, mas é uma excelente praticidade já dele, sem contar que já vem com uma tela IPS de excelente qualidade, uma excelente reprodução de cor, fora os processadores, que aqui no caso, como eu falei, ele vem com Core i3 1315U, que como eu mencionei, é um excelente processador, tanto para estudo como também até para jogar, ele vai conseguir dar conta, como também ele está na versão com i5 1335U, que como eu mencionei também, consegue fazer tudo isso e um pouco mais, muito mais qualidade. É um processador bem mais potente, que vai conseguir te entregar uma performance infinitamente melhor. E o ponto principal dele é o preço. Atualmente a versão com i3 está na faixa aí dos seus R$ 3.000, enquanto a versão do i5, na data que eu estou gravando esse vídeo, a gente lançou uma promoção dele que ele está por R$ 3.100. Pode ser que na data que eu esteja lançando esse vídeo essa promoção tenha acabado, mas cara, por esse preço é um excelente notebook, ainda mais por esses outros fatores, como portabilidade, qualidade de construção e também o fato dele carregar via USB-C, que é uma mão na roda. Um único ponto negativo é que ele utiliza ainda a memória RAM DDR4, que é soldada na placa-mãe e não dá para expandir. Tirando isso, é um notebook extremamente completo. Eu acho que é isso. Se você achou que faltou algum notebook, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu! E falou!